Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu, Cristiano Cavalcante, e hoje é o terceiro dia da nossa semana sobre mentalidade para concursos públicos. Sim, hoje é o dia em que eu quero falar de uma coisa que eu sempre falo, que é sobre a prática, mas ela é tão importante que eu quero repetir hoje. Mas para você que está chegando agora e não está sabendo o que está acontecendo, é o seguinte, essa semana aí, a semana que nós estamos aqui no dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 14, está começando no dia 12. Do dia 12 ao dia 16, todo dia eu estou soltando um vídeo aqui falando sobre mentalidade. Porque não tem jeito. Você pensa primeiro de um jeito, depois você age, aí você tem um resultado. Então a primeira coisa que você tem que mudar quando você quer ter um resultado diferente, não é mudar a ação, é mudar o jeito que você pensa, porque aí você vai agir diferente, aí você vai ter um resultado diferente. Então, o que eu quero falar nesse vídeo hoje? O que vai acontecer? Por que funciona assim? É o seguinte, no primeiro vídeo, se você não viu, assista esse vídeo lá, eu abordei sobre o tema daquela fé cega que a gente pode ter nos estudos. De você sair estudando que nem um maluco, e por que você está se sacrificando, você acreditar que você vai ter um resultado. Isso, no primeiro vídeo, eu abordei bastante, não é bem assim que funciona. Se não viu, não deixa de ver. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, deve ter esse link. O segundo vídeo, eu falei sobre aquela obsessão que muitos concurseiros têm, muitos estudantes têm também, que é sobre o material perfeito, aquele melhor material que existe. Aquela obsessão com o material. Então, eu falei sobre isso também lá. E hoje eu quero falar sobre a prática. Sim, a grande prática. Imagine a seguinte situação. Vamos supor que você está numa piscina. Sim, a metáfora da piscina, a metáfora que eu estou usando ao longo de toda a semana. Vamos recuperar ela aqui. Vamos supor que você está numa piscina e você fica vendo as pessoas nadando o tempo todo lá embaixo. E você está observando bastante essas pessoas nadando. Aí vem o seu treinador, o seu técnico, o seu professor e te explica como é que nada, como é que dá uma abraçada, como é que você faz uma virada olímpica, como é que você pula da plataforma para poder cair na piscina, como é que você faz para dar uma pernada melhor. E você, não, tá, eu estou entendendo. Só que em momento nenhum você entra na piscina. Em momento nenhum você pratica de verdade aquilo. Você passa a maior parte do tempo conversando com ele, procurando entender as coisas. Vai lá, entendendo, aprendendo, estudando. Só que pouca prática, muita pouca prática. Isso quer dizer o quê? Que no fundo você vai ser um nadador medíocre. Você pode até se tornar alguém que vai entender muito sobre aquilo. Você pode ser alguém que vai ser capaz até mesmo de poder escrever livros sobre aquilo. Mas isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa que vai conseguir praticar bem aquele material. Esse é o maior risco que eu vejo nos estudos, porque estudo é uma coisa que tem que ter conteúdo, é uma coisa que você tem que aprender os conteúdos, tem que aprender a teoria. Mas você vai ganhar pontos não por causa do conteúdo, mas sim por praticá-lo. Porque a prova é uma prática de conteúdo. A prova não é uma hora onde você está entendendo, tendo o primeiro contato com aquele conteúdo. Isso é óbvio, né? Para muita gente isso é óbvio. Mas eu te pergunto, você aí agora, você que às vezes já acompanha o Cristiano há bastante tempo, quanto tempo por dia, percentualmente falando, você gasta estudando uma teoria e praticando ela? Seja através de criando um mapa, seja fazendo exercício, seja fazendo resumos. Quantos por cento você gasta em cada um deles? Tem que ser mais ou menos de 9 para 1. 9 para 1, Cristiano? Sim. Para cada 9 horas de estudo que você gasta fazendo exercício, você deveria gastar só 1 hora fazendo teoria. Ou seja, para cada hora de teoria, 9 horas de prática. Muita pouca gente faz isso. Quem estuda, por exemplo, 4 horas por dia, 5 dias por semana, estuda 20 horas. Essa pessoa deveria gastar pelo menos ali umas 15 horas. O ideal seria um 18, mas 15 horas naquela semana dela praticando aquele conteúdo. Mas ela não faz isso. Quase ninguém faz isso. E o resultado não surge exatamente por causa disso. Por causa dessa falta de prática. Eu não tenho como frisar o tanto que isso é importante. Todos os as vezes que você for estudar, você tem que se perguntar isso. Agora eu estou absorvendo ou eu estou praticando? Se for praticando, você entenda que você está praticamente naquele ponto construindo pontuação numa prova. Quando você está absorvendo, não, você está só entendendo. Cristiano, você não quer que eu entenda? Você quer que eu vá direto para a prática? Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Estou falando que a maior parte do tempo que você gasta na teoria não vai se converter em pontuação na hora da prova. É uma verdade. Cristiano, você tá falando a maior besteira do mundo? Cara, eu te odeio. Eu vou clicar aqui no YouTube, no negócio pra baixo, vou botar carinha feia aqui no Facebook. Você pode colocar, o resultado não vai mudar na hora da prova. E eu não tô aqui, vocês sabem disso, passar a mão na cabeça de vocês. Eu tô aqui para falar a verdade para vocês. E a verdade é, quando você vai revisar, por exemplo, você fica olhando pro mapa mental, só vai funcionar se você tiver uma memória visual muito forte, uma memória visual boa.
A maioria das pessoas não tem. Então, o que seria uma revisão melhor? Você, em vez de olhar para o seu mapa mental, você refazer aquele mapa mental. O ato de praticar é muito melhor do que você só olhar. Enquanto você olha, tem uma conceituação forte no mercado, que é o estudo passivo e o estudo ativo. A divisão dele é muito focada em cima disso. O passivo é quando você está recebendo informação. O estudo ativo é quando você está praticando. Então a pessoa pergunta, o mapa mental é bom para estudar? Eu falo, depende. Se você ficar olhando para ele, não, a não sei que você tenha memória visual boa. O mapa mental é bom para você poder praticar, para poder fazer o mapa mental. Nem que você tenha que refazer toda vez que você for ver aquele conteúdo. Aí a pessoa lá tem 30 mapas mentais e fica o tempo todo olhando para eles. E na hora da prova o conteúdo não vem. Aí tem a outra pessoa que tem até menos mapas mentais, tem só 20. Tem um trecho da matéria que não está ali. Mas toda vez que ela olha para aqueles mapas mentais, ela se dá o trabalho de refazê-los, relembrando trechos da matéria, muitas vezes explicando para si mesma tópicos que ela está colocando naquele mapa mental. Quem vai ter maior pontuação? A pessoa que tem uns 30 mapas da matéria toda, mas não praticou, ou a outra que tem 20, mas praticou tudo? Só de fazer a conta. Segundo a pirâmide da absorção do conhecimento, a pessoa que ficou só olhando vai ter uma absorção de 15%. Então é 15% de todo o conteúdo. Então ela vai acertar 15% da prova. Isso aqui é só uma aproximação para a gente ter uma ideia, tá? A outra pessoa não. A outra pessoa só tem 2/3 dos mapas mentais, mas ela vai ter um aproveitamento aí de 75, 80%. Ou seja, a pontuação dela vai ser muito superior. 5, 6 vezes superior a pontuação dela. 2/3, vamos lá, 66% disso aí é o conteúdo que ela tem. Disso aí ela vai absorver 80%. Então 8 vezes 7, 56, 50%. Então 5 vezes maior, 4 a 5 vezes maior do que o outro conteúdo. Então não deixe falhar isso com você. Esses vídeos aqui de mentalidade são coisas que você tem que pensar e refletir sobre, mas você não precisa confiar no Cristiano. Faça a prática. Pega uma matéria que você já estudou, faça o que eu indiquei no primeiro vídeo lá, veja como é que está o seu resultado hoje, os estudos nela. E depois, mude o jeito de estudar durante 1, 2 semanas. Se coloque à prova. Não precisa confiar no Cristiano ou nas fontes que eu bebi, nos livros que eu li. Eu estudei, o que eu estudei? Hugo de São Vitor, São Tomás de Aquino, o jeito que o Newton estudava. Eu juntei o jeito que as pessoas estudavam para poder trazer para vocês. Não precisa confiar em mim. Nem, será que ele leu mesmo os livros? Não precisa confiar nisso. Coloque em prática. Aí você vai ver o seu resultado acontecendo. Presta atenção nisso aqui, ó. Você tem todas as condições de passar em concurso público. Todas. Independente da sua situação. Você tem mais dinheiro para gastar em cursos, em livros, você tem pouco dinheiro para gastar em cursos, independente da sua situação, você tem condições de passar em concurso público. Sabe por quê? Porque o brasileiro não sabe estudar. Ele não sabe nem explicar o que é estudar. E para ele, estudar é ficar lendo um livro, e não é. Eu sempre gosto de citar ele. O professor Pierre falava, a diferença entre aluno e estudante é o que você faz. Você vai passar pela fase de aluno, você tá assistindo uma videoaula, mas estudar não é assistir a videoaula, que você faz depois de assistir ela. Estudar não é ler um livro, que você faz depois de lê-lo. E isso, em muitos casos, envolve a prática, que é o que eu estou falando nesse livro. Mas se você pegar essas ideias, esses conceitos e aplicar, você pode sim arrebentar na prova. Então leve isso adiante com você. Vai brigar pela sua vaga. 2017 está aí. Vai ter muito concurso bom abrindo em 2017. Então, hora de você ir para cima. Desafie as suas crenças de hoje. Para com isso de achar que quanto mais tempo você passar vendo teoria, mais você vai aprender ela. Não. A prática é o segredo da absorção. Lembra disso. A metáfora da pizza, quem lembra? Várias aulas ao vivo dessa metáfora já. Um senhor tinha 2 servos e pediu para os 2 fazerem uma pizza dali um mês. E esses servos nunca tinham feito uma pizza. Um saiu de lá e conseguiu um emprego numa pizzaria. 1 hora por dia só. Que é o que o pizzaiolo ia passar ensinando ele. O outro foi para uma biblioteca, estudou tudo sobre pizzas. Como fazer as melhores massas, quem sabia a origem do molho de tomate, quais os queijos que existem no mundo. Sabia tudo. 1 mês depois, na frente do senhor, quem sabia mais sobre pizza? Quem sabia é quem estudou mais. Ele sabia a história, sabia a origem, sabia os porquês e tal. Mas o que interessava no dia era quem faria a pizza mais gostosa. Quem fez a pizza mais gostosa? Quem ficou às 12 horas na biblioteca estudando ali tudo, ou quem ficou só 1 hora por dia praticando. Espero assim deixar claro para você como é que 1 hora de estudo por dia pode ser superior a 12 horas de estudo por dia. Depende se você está praticando ou se você está só tentando entender, absorver, ficar na teoria.
Então vá para cima, vá praticar o conteúdo. Isso vai fazer toda a diferença. Tudo bem? Então essa foi o nosso vídeo de mentalidade hoje. Mais uma vez, chovendo no molhado, repetindo uma coisa que eu sempre falo sobre a prática, 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 mas isso é extremamente importante. Sem prática, as coisas vão ser realmente muito complicadas. Relembra você, nós estamos com as inscrições para o curso Concurso de Verdade abertas. Elas ficarão até o dia 16, sim, até sexta-feira só elas ficarão abertas. Depois disso, só ano que vem, provavelmente, nem sei quando vai abrir a turma. Então vamos para cima. Você tem a chance de aprender a prática de tudo isso que eu passo nesses vídeos, por exemplo, aqui. Se você já viu algum vídeo meu de técnica, você já sabe do que é possível quando a gente entende mais estratégia, quando a gente entende mais técnica. Se você não viu, na descrição desse vídeo aqui deve ter o link para aula de português, como estudar para acertar 90% em português. Tem um link para aula de redação, como estudar, como fazer uma redação que garanta pelo menos 80% da pontuação. Tem um vídeo como estudar raciocínio lógico, mesmo sendo ruim em matemática. Isso dá uma boa amostra do que é estudar com técnica. Fuja daquilo, basta sentar e estudar. Pergunta de volta, o que é estudar? O que é estudar? Porque você pode sim chegar lá. Só tem que mudar o que você está fazendo. Você tem que fazer a coisa que dá mais resultado, de um jeito mais sólido e, se possível, ainda mais rápido. E eu me proponho te ajudar. Eu tenho um curso exatamente para isso. Então, se você tem interesse, se inscreve nele e vamos fazer a diferença. Vamos para cima. Mesmo se você não puder entrar, pega os conceitos aqui e aplique. Mas se puder, venha para a turma. Vai ser um grande prazer te conduzir, através do que eu sei, até o seu sucesso nos concursos. Então vamos para cima. Acesse na descrição o link aí das inscrições. Se inscreve. Se você tiver dúvidas lá, vai ter um chatzinho. Chama o pessoal pro chat. Vai ter várias dúvidas tiradas na página já. Lá explica tudo certinho para você. E vamos para cima. Vamos embora praticar. E colocar em prática os conceitos que você está aprendendo aqui nessa semana. Beleza? Então é isso. Um forte abraço para vocês. E amanhã a gente vai falar sobre qual é a fase mais difícil nos estudos. Amanhã na quinta-feira. Eu vejo vocês lá. Um forte abraço e vamos para cima.